Em quais situações a limpeza de trocadores de calor deixa de ser manutenção e passa a ser emergência? Então, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui é a perda de eficiência térmica. Então, o que isso quer dizer, né? Então, um trocador de calor ele tem uma função que é, na realidade, fazer essa troca térmica. E como é que ele faz essa troca térmica, né? Existem alguns modelos de trocador de calor e esse específico que a gente está falando aqui é um trocador de calor que ele utiliza um lado água e o outro lado fluido que a gente precisa controlar a condição térmica. Então, esse fluido pode ser um óleo, esse fluido pode ser um produto químico diferente, pode ser algum produto que precisa ter uma temperatura controlada. Então, o que acontece quando a gente começa a ter obstrução, principalmente nesse lado de água do trocador de calor, onde é o lado que tem a temperatura mais baixa, no caso, onde a gente vai fazer essa troca de calor. Se a gente começa a ter obstrução, o processo, ele começa a ser ineficiente. Então, o que eu quero dizer? Ele não vai conseguir controlar a temperatura, que é a função principal de um trocador de calor. Ele precisa trocar esse calor e como ele não consegue passar água dentro do trocador de calor por conta das obstruções ou porque está muito restrito, ele vai perder essa eficiência e automaticamente a gente vai, né, em vez de trabalhar de uma forma preventiva, ele não vai ser uma manutenção e ele vai ser sim uma emergência. Então a gente vai ser um serviço que às vezes vai parar uma planta, porque a gente precisa ter a temperatura controlada e isso pode impactar em diversas áreas do processo aí. Então é muito importante, né, ou que tenha-se redundância, que eu quero dizer com isso, ter dois trocadores de calor para que você consiga, né, ou de repente ligar um segundo trocador enquanto faz a manutenção do primeiro, ou fazer limpezas periódicas para que não chegue à condição de entupir ao ponto de perder totalmente a eficiência térmica ou começar a perder eficiência térmica a ponto de prejudicar o processo de uma fábrica, por exemplo. Como que a gente consegue identificar, né, por exemplo, se esse trocador ele está entupido realmente, como é que está o nível de entupimento dele? Então, a gente normalmente com esse tipo de equipamento, a gente começa a fazer uma avaliação do diferencial de pressão. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue mensurar através da pressão de entrada no trocador de calor e a pressão de saída dele, a gente consegue fazer o ΔP que a gente fala e fazer esse controle, esse comparativo. Então, quando ele está muito diferente, ele tá indicando que existe um entupimento ali no equipamento que precisa fazer um processo de limpeza para que não chegue a uma condição extrema ou, né, já pode ser até que já esteja numa condição extrema, mas o ideal é que não chegue nesse ponto. Mas esse seria um indicativo, um indicador, né, onde você consegue mensurar e começar a entender se, por exemplo, o seu trocador de calor precisa ter uma intervenção para fazer essa manutenção antecipada ou se realmente ele consegue ainda trabalhar por mais algum tempo até que você consiga programar uma manutenção. Então, o ΔP nada mais é do que a gente medir a pressão no início, na entrada do trocador de calor e na saída do trocador de calor e ter um comparativo, um relógio comparativo. Em alguns casos, até o próprio manômetro ele já tem dois pontos de conexão, onde ele já pega a pressão da entrada mais a pressão da saída e ali ele já te dá o diferencial de pressão entre a entrada e saída e você já consegue aí sim ter uma decisão mais concreta aí de vou tomar uma medida aqui para fazer a limpeza ou eu vou aguardar mais um pouco, fazer uma programação. Então essa é a forma que a gente consegue mensurar aí a contaminação de um trocador de calor. Outra coisa que a gente consegue identificar, por exemplo, quando a gente tem um trocador de calor que ele já está entupido ou que ele está gerando algum problema, enfim, que a gente, nesse caso, talvez não tenha esse diferencial de pressão, é entender que o sistema está trabalhando forçado. O que eu quero dizer com isso, com forçado, né? A gente verificar, de repente, lá na bomba do sistema de água, onde ele está indicando uma pressão mais elevada do que deveria. Então, isso pode ser uma obstrução tanto no trocador de calor ou na tubulação que está gerando esse sistema a trabalhar numa condição forçada. Então, esses indicativos ligados principalmente à pressão do sistema, que é as tubulações e do trocador de calor, vão ser os indicativos onde a gente vai conseguir sinalizar e entender que o seu sistema não está atuando da forma como deveria. Outro ponto que a gente consegue entender realmente se o sistema está funcionando da forma correta é acompanhar a temperatura que está tendo tanto no fluido, né, que a gente quer refrigerar, principalmente, ou até na temperatura da água. Então, o que acontece? Quando o fluido ele não está conseguindo refrigerar o suficiente, vamos supor que a gente fez o projeto, começou a atuar e ele conseguiria refrigerar, manter uma temperatura talvez do fluido aí a 40 graus, dando um exemplo aqui. Se a determinado momento ele começa a subir essa temperatura a 45 e eu não, mesmo eu, né, trabalhando com o sistema de água aí, com todo o sistema todo aberto, a água está controlada, está com a vazão correta, mas a temperatura continua subindo, isso está indicando que o sistema está perdendo eficiência. Então esse indicativo já é um sinal que a gente tem que tomar uma ação, porque de determinado momento ele vai ter um alarme, porque se a gente tem um trocador de calor é porque a gente precisa controlar a temperatura do fluido. Então vai existir um limite, né? Por exemplo, talvez 50 graus de temperatura, onde vai ter que parar para poder resolver e sanar esse problema. Então a temperatura, quando ele passa a perder essa troca térmica, é um ponto onde a gente consegue entender que realmente tem que ter uma atuação já mais incisiva ali e fazer essa limpeza de imediato. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para ver mais conteúdos como esse.